O cenário político brasileiro caminha para um dos processos eleitorais mais complexos e imprevisíveis desde a redemocratização. À medida que 2026 se aproxima, as movimentações começam a se intensificar, e nomes antes improváveis surgem como possíveis aliados em busca de um objetivo comum: quebrar a polarização entre Lula e o bolsonarismo, que tem dominado o debate nos últimos anos. Nesse contexto, uma articulação que parecia impossível começa a ganhar corpo nos bastidores: a aproximação entre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e apadrinhado político de Jair Bolsonaro, e Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e figura histórica da centro-esquerda. A junção desses dois mundos tão distintos levanta dúvidas, provoca reações e pode redesenhar por completo o tabuleiro da sucessão presidencial. Tarcísio de Freitas consolidou-se como o principal nome da direita para 2026. Embora Bolsonaro ainda mantenha influência sobre a base conservadora, os processos judiciais e a ameaça constante de inelegibilidade transformam o governador paulista em alternativa viável para a continuidade do projeto. Sua gestão em São Paulo, embora marcada por críticas em áreas como educação e segurança, tem sido vista por aliados como um laboratório para sua projeção nacional. Além disso, sua imagem de gestor técnico, que vem desde os tempos de ministro da Infraestrutura, soma credibilidade perante setores do empresariado e do mercado. É nesse equilíbrio entre a fidelidade ao bolsonarismo e a tentativa de parecer mais moderado que Tarcísio constrói seu caminho. Já Ciro Gomes vive uma fase diferente. Depois de sucessivas tentativas frustradas de chegar ao segundo turno presidencial, sua figura foi perdendo espaço no campo progressista. Em 2022, sua candidatura terminou em isolamento, marcada por críticas pesadas tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Dentro do PDT, partido que sempre lhe deu sustentação, surgem dúvidas sobre seu futuro político e sobre a viabilidade de mais uma disputa presidencial. É nesse ponto que uma nova articulação surge. Setores da centro-direita, especialmente PP e União Brasil, enxergam em Ciro uma figura capaz de dialogar com o Nordeste e de dar um tom de moderação a uma chapa que teria Tarcísio como cabeça. A ideia de Ciro compor como vice de Tarcísio não é apenas especulação solta. Aliados próximos a ambos têm discutido esse cenário, argumentando que, juntos, poderiam compor uma candidatura de alcance nacional raro. Tarcísio garantiria o eleitorado conservador e o peso do maior colégio eleitoral do país, São Paulo, enquanto Ciro seria uma ponte para o Nordeste, região onde Lula e o PT historicamente dominam. Essa engenharia eleitoral, na teoria, poderia desafiar a polarização, apresentando uma alternativa que mistura gestão técnica, apoio do mercado e discurso populista em uma mesma embalagem. No entanto, essa aliança também carrega riscos imensos. Tarcísio sabe que não pode perder o apoio da base bolsonarista, que vê Ciro como inimigo histórico. Por outro lado, Ciro corre o risco de manchar sua trajetória ao se associar a um projeto que, para boa parte de seus apoiadores originais, representa justamente o que ele sempre criticou: a submissão ao bolsonarismo. Essa contradição não passaria despercebida no eleitorado. Haveria uma fuga natural de eleitores de esquerda que, por mais insatisfeitos com Lula, jamais aceitariam apoiar uma chapa com raízes na direita conservadora. Outro ponto de tensão é a questão partidária. Ciro ainda está no PDT, mas há rumores de que poderia migrar para siglas da centro-direita, como União Brasil ou mesmo PP, que discutem a criação de uma superfederação. Uma mudança desse porte abriria espaço para negociações maiores, dando sustentação a uma candidatura com capilaridade nacional. Mas também provocaria divisões internas no Ceará, onde o grupo político de Ciro trava disputas locais. Para o governador de São Paulo, essa movimentação pode ser útil, já que ampliaria sua base aliada no Congresso em caso de vitória. Os últimos meses já mostraram sinais dessa aproximação. Ambos têm se encontrado com líderes partidários ligados ao Centrão, e o tema da anistia para apoiadores de Bolsonaro surgiu como elo estratégico. Tarcísio tem defendido a proposta como gesto de lealdade ao seu padrinho político, enquanto Ciro, embora sem envolvimento direto, se aproxima dos articuladores que veem nesse movimento uma forma de unir diferentes forças contra Lula. Esse é o pano de fundo que sustenta as conversas, um pragmatismo político que deixa de lado diferenças ideológicas em nome da sobrevivência eleitoral. Para Lula e o PT, essa possível aliança representaria um desafio inédito. Historicamente, o campo progressista sempre contou com a divisão da direita para se fortalecer. Uma união entre Tarcísio e Ciro mudaria esse jogo, oferecendo ao eleitorado uma terceira via mais estruturada que as tentativas anteriores. Além disso, Lula enfrentaria dificuldades no Nordeste, região que sempre garantiu vitórias confortáveis, mas que poderia ver parte do eleitorado migrando caso Ciro realmente se engajasse numa campanha nacional como vice. A disputa de narrativas também seria intensa. De um lado, o PT tentaria pintar a chapa como uma contradição moral. Do outro, os aliados de Tarcísio venderiam a imagem de união nacional contra os extremos. Pesquisas recentes já indicam que Tarcísio aparece em cenários competitivos, empatando tecnicamente com Lula em alguns levantamentos regionais e se consolidando como o nome mais forte da oposição. A entrada de Ciro em sua chapa poderia potencializar esse movimento, mas também seria um tiro no escuro, capaz de desagradar tanto o eleitor conservador quanto o progressista. Trata-se, portanto, de uma aposta de alto risco, que poderia resultar numa campanha vibrante ou num fracasso retumbante.
Outro fator que não pode ser ignorado é o papel de Jair Bolsonaro. Mesmo enfraquecido juridicamente, ele segue como liderança incontornável na direita. Sua relação com Tarcísio é ambígua. De um lado, o ex-presidente enxerga no governador seu sucessor natural. De outro, teme perder protagonismo caso o afilhado cresça demais. A aproximação de Tarcísio com Ciro, vista por muitos bolsonaristas como traição, poderia tensionar essa relação. Será fundamental observar até que ponto Bolsonaro estará disposto a engolir a aliança ou se trabalhará para implodi-la nos bastidores. No Ceará, a situação também é delicada. Ciro e seu grupo político cogitam disputar o governo estadual em 2026, e essa escolha pode ser decisiva para suas negociações em nível nacional. Caso se mantenha no palanque de Tarcísio, Ciro teria de equilibrar suas ambições locais com o projeto maior. Isso significa negociar espaços, alianças e até mesmo comando de ministérios em eventual governo federal. Para um político acostumado a se posicionar como voz independente, seria uma mudança de postura radical. A eventual chapa Tarcísio-Ciro seria, acima de tudo, um experimento. Uma tentativa de romper a lógica da polarização por meio da soma de forças aparentemente inconciliáveis. Seus defensores acreditam que o Brasil vive um esgotamento dos extremos e que a população deseja uma alternativa pragmática. Seus críticos, por outro lado, veem na ideia apenas oportunismo, sem coerência ideológica e fadada a desagradar a ambos os lados do espectro político. No fim, o que se desenha é uma disputa de narrativas. De um lado, Lula com sua base consolidada e o peso da máquina governamental. De outro, uma direita fragmentada, tentando se reorganizar em torno de Tarcísio. E, no meio desse processo, surge Ciro, que poderia se reinventar como articulador nacional ou encerrar sua carreira política em meio a uma aposta arriscada. O jogo ainda está aberto, mas uma coisa é certa: se a aliança realmente sair do papel, 2026 será uma eleição marcada pela surpresa e pela redefinição dos papéis de cada protagonista no tabuleiro político brasileiro.